Nasce o sol ao 2 de junho, brilha mais que no primeiro. É importante pensar nesse bicentenário da independência do Brasil na Bahia, né? A importância que foram as lutas travadas em solo baiano e de maneira estratégica, né? Não fosse a adesão da Bahia ao projeto de império, dificilmente esse império teria a configuração que teve posteriormente, abrangendo essa área territorial, né, que nós conhecemos hoje do que é o Brasil. Tá? A Bahia era uma província fundamental territorialmente, porque a partir da Bahia se acessavam as províncias do norte, ou as províncias do norte acessavam as províncias do sul. Pela Bahia, não só através da navegação de cabotagem, que margeava a costa, como através dos caminhos do sertão, se conectavam essas duas imensas regiões. E é a conjugação delas que mantém o projeto de unificação do Império Brasileiro. Por estar localizada nos caminhos do sertão, a Vila de Caetité também tem um papel excepcional, um papel central dentro da conjugação, né, do espaço baiano. Porque por aqui se fazia desde o século XVIII a conexão entre o porto da Bahia, o porto de Salvador e a região das Minas, por exemplo. Era por aqui que se abasteciam boa parte da escravaria que acessava pelo porto de Salvador se distribuía para a região dos interiores do Brasil, especialmente o Planalto Central brasileiro. Portanto, a Vila de Caetité tem uma centralidade, não só territorial, mas tem uma afinidade política, uma interação através da economia godoeira entre sertões e litoral, né? Manter a Vila de Caetité unificada, aderente ao projeto de império, era, portanto, uma necessidade e se tornou realmente relevante. Muitos me questionam sobre o lugar que teve a Vila de Caetité na conjugação dos processos de independência do Brasil na Bahia. Ela teve um papel relevante, né, considerando que era uma vila produtora de algodão, exportadora, produtora de alimentos. O professor Baez do Amaral diz que o consumo diário de alimentos, de víveres, para se manter o exército de resistência, cerca de 12 mil homens, né, no teatro de guerra, exigia o abate diário de 60 reses, né, de 60 bois, e do consumo de quase 254 alqueires de farinha. A Vila de Caetité tem um papel importante no subsídio desses produtos lá para o recôncavo. Mas, além disso, a Vila de Caetité também é um importante teatro de guerra. E aí nós vamos detalhar isso um pouco mais no próximo vídeo. Não apenas a Vila de Caetité tem um papel relevante quando ela, digamos assim, afirma, né, quando ela proclama a sua adesão à causa independente, em 15 de agosto de 1822, quando ela define pela adesão ao projeto de império, e isso politicamente ressoa no conjunto da província da Bahia, como também essa vila envia, né, deputados, representantes lá para fazer isso pessoalmente, né, apoiando o imperador Pedro I, e demonstrando essa articulação. Tá? Então, esses representantes são recebidos pelo ministro José Bonifácio, que traz de volta uma carta para o Senado da Câmara da Vila de Caetité, afirmando a relevância dessa participação. Isso engrossa o caldo, isso fortalece, né, as lutas de independência. Mas o que é mais relevante, talvez, enquanto participação dos habitantes da Vila de Caetité no processo de independência, são as listas de subscrições militares, né? Era uma lista onde as pessoas voluntariamente contribuíam para o esforço de guerra, né? Especialmente com dinheiro, mas também outros produtos, como cargas de algodão. Então, nesse momento, foram enviadas à Vila da Cachoeira muitos recursos vultosos, né? Acima de 2 contos de réis, que é uma quantia significativa. Foram feitas através de arrecadações
extremamente penosas. Claro, os grandes senhores fazendeiros contribuem com a quantidade mais significativa, mas tem contribuições pequenas, que iam de 400 réis, 300 réis, até 300 mil réis, 200 mil réis. São números variados. E nesse contexto, chama atenção para o papel de Caetano africano, que é um escravizado que doa 2.000 réis. Certamente Caetano tinha nesse recurso, né, que provavelmente era o seu pecúlio, era aquilo que ele estava juntando para comprar liberdade, uma expectativa de liberdade na luta de independência. Então, ao doar esse recurso, ele abre mão de uma liberdade que é individual, né, para um sonho, uma utopia de liberdade coletiva, né? Chama atenção essa doação e ela é muito sugestiva, ela é muito interessante e realmente é algo relevante porque demonstra de que maneira o povo, e sobretudo o povo mais despossuído, tinha na independência um sonho de liberdade que era muito mais amplo, que nem sempre se configurou, mas que era, sobretudo para os escravizados, a ânsia pela liberdade individual e a emancipação pessoal. Essas ações com tiranos não combinam, brasileiros corações, nunca mais, nunca mais.